gente, muito boa tarde. Globo Esporte dessa segunda tá na área e a gente já começa falando de Brasileirão e do Vasco, hein, que tá em uma situação complicada na tabela. Quem olha para esse placar aqui, 4-1 fora de casa pro Palmeiras, acha que o Vasco foi amassado, tá? Mas não foi bem assim. O primeiro tempo do Vasco, liderado por esse cara aqui, ó, o Thiago Mendes, chegou até a dar esperança pro torcedor. Vamos ver. Olha aí o Thiago Mendes. Tava todo gentil ontem, cumprimentando geral. Semana passada, o Neymar ficou no vácuo, lembra? Contra o Palmeiras, o Thiago Mendes estava focadão em jogar bola. Abriu o Thiago Mendes, dominou, invadiu, bateu, defendeu! Carlos Miguel por baixo. O Carlos Miguel salvou de joelho. Difícil a defesa para um goleiro de 2,4 metros. E pega esse passe do Thiago Mendes. De trivela coloca Cuiabano para correr, levantou a cabeça, cruzou fechado, passa com perigo e vai embora. O Vasco estava bem melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. E no último lance, o David ainda desperdiçou essa chance. Defendeu Carlos Miguel! Cara a cara, já tinha subido a bandeira, Carlos Miguel pegou. O David estava impedido mesmo. Azar do Vasco, que só ia piorar depois do intervalo. A verdade, gente, é que o 0-0 no primeiro tempo ficou barato pro Palmeiras. Mas aí veio o segundo tempo e o Vasco teve um apagão daqueles. Pra esquecer, sabe? 10 minutos depois do intervalo e já tava 3-0 pro Palmeiras. As coisas acabaram desandando. Primeiro, o Flaco Lopes acertou esse chutaço. Golaço! Os repórteres ali atrás do gol já estavam até se abaixando, achando que a bola ia pra fora. E míssil! Lá na costura da rede! Depois, o árbitro marcou pênalti nesse toque do Cuesta na bola. Vitor Roque foi pra cobrança e ampliou. O terceiro veio no chute do Maurício, que o Léo Jardim aceitou. Léo Jardim caiu atrasado, passou debaixo da luva esquerda dele. Bola pro fundo do gol, 1, 2, 3. Apagão total do Vasco. Irreconhecível depois do bom primeiro tempo. E esse período de 10 minutos tirou-nos completamente do jogo. O Palmeiras aproveitou o baque. Felipe Anderson acertou a trave. E o Flaco Lopes, de fora da área, de novo, fez mais um. 4-0. Nos acréscimos, o Colídio fez o gol de honra do Vasco. Gol! Para diminuir o placar em São Paulo. Jogar aqui contra o Palmeiras é muito difícil, mas a gente criou situações, a gente jogou de igual para igual, mas como eu falei, a gente teve um apagão ali de poucos minutos que acabou custando o resultado pra gente. 8º jogo sem vitória no Brasileiro, estacionado na penúltima colocação. Tá complicado pro Vasco. A situação do Vasco tá delicada, né? Mas existe uma luz no fim do túnel. O Marcos Lamacchia, que é investidor interessado em comprar o futebol do clube, estava no jogo ontem em São Paulo e vestido com a camisa do Vasco, tá? Antes de a bola rolar, o Lamacchia, que é enteado da Leila Pereira, trocou camisas com a presidente do Palmeiras. Numa rápida declaração, o investidor disse que está esperando a justiça para poder transformar o Vasco. Bom, vamos falar de Copa do Brasil agora, porque o Vasco desistiu de jogar as quartas de final, a partida que vai ser na quarta-feira contra o Vitória, no Maracanã. Então, o jogo agora está marcado para São Januário e a venda de ingressos começa já, tá? Às 2 da tarde. Atenção aí, torcedor. Olha aí, gente. Em 10 minutos o sonho acaba, pô. Presta atenção, o Vasco foi goleado pelo Palmeiras 4-1, segue na lanterna do campeonato, na vice-lanterna do campeonato. Já é o 8º jogo do Vasco sem vencer. A última vitória foi em 10 de maio. A gente vai ver lances na competição, é claro. A gente vai ver os lances da partida e na volta a gente comenta tudo. O Caio tá bravo. Oh, meu Deus, Rodolfo. Em São Paulo, o Vasco enfrentou o Palmeiras e foi para o ataque logo no início com Thiago Mendes. Mas Carlos Miguel fez defesa e no rebote, Tietê desperdiçou por cima do gol.
Os donos da casa também tentavam marcar e após cruzamento de Alan, Arthur chegou de cabeça, mas a defesa vascaína salvou o gol que abriria o placar para o Palmeiras. Em mais uma oportunidade para os visitantes, Thiago Mendes, num lindo lançamento, encontrou o cuiabano que chutou forte, mas bateu para fora. Já no segundo tempo, o Palmeiras, em menos de 2 minutos, encontrou o gol. Alan errou o domínio na entrada da área e acabou deixando a bola para Flaco Lopes, que puxou para a perna esquerda e acertou um belo chute no ângulo, 1-0. 4 minutos depois, pênalti para os mandantes. Vitor Roque tentou cabecear dentro da área e a bola bateu no braço de Carlos Cuesta. O próprio camisa 9 foi para a batida e ampliou, 2-0. Perdido em campo, o Vasco tomou o terceiro gol aos 10 minutos da segunda etapa. Após erro de Sousa, Andrés Pereira partiu em contra-ataque e serviu Maurício, que finalizou da entrada da área. 3-0, com direito a peixinho do time líder do campeonato. Colídio tentou descontar de cabeça para o Vasco, mas não alcançou a bola, que passou por Carlos Miguel e foi para fora. Nuno Moreira também teve excelente chance, mas Carlos Miguel se antecipou e fez grande defesa com um dos pés. O Palmeiras mantinha a pressão e quase encontrou o quarto com Felipe Anderson, mas a bola parou na trave e no rebote, Flaco Lopes jogou para fora. E o quarto gol foi questão de tempo. Aos 44 minutos, Flaco Lopes recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo e finalizou no ângulo de Léo Jardim, 4-0. O único gol cruzmaltino veio aos 48 minutos, quando Avelar avançou pelo lado esquerdo da área, bateu e foi travado pela defesa do Palmeiras. A bola subiu e sobrou para Colídio, que cabeceou para o gol vazio. Final, Palmeiras, mais líder do que nunca, 4. Vasco na vice-lanterna do Brasileirão, 1. É uma desilusão, como é lógico, depois do primeiro tempo, aquilo que é o resultado final. Acho que é até demasiado penalizador para nós, mas é o reflexo daquilo que foi a nossa entrada no segundo tempo. No primeiro tempo, nós sabemos que o Palmeiras, jogando dentro de casa, é muito forte, faz uma pressão muito intensa nos primeiros minutos. Nós conseguimos conter isso e no segundo tempo não o conseguimos fazer. Podemos aqui abordar vários aspectos, falta de concentração, alguma passividade no momento do primeiro golo, se bem que é um grande golo também, mas de qualquer das formas, um golo é um momento muito importante no jogo, quando dá vantagem a qualquer equipa, não é? Portanto, e neste momento nós tivemos, até esse momento, na primeira parte, acho que tivemos as nossas oportunidades e a grande diferença que nós tivemos deste jogo para o último jogo que fizemos é que nas 3 oportunidades que tivemos contra o Olímpia na primeira parte fizemos 2 e hoje temos as mesmas oportunidades e não conseguimos fazer. Portanto, isto é o futebol é o golo, é o que faz a diferença. O Gigante da Colina agora mira o confronto com o Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira em São Januário. Socorro, Deus. Quer que chame o super filho? Pode chamar. Mas tem que perguntar pro baixo primeiro se ele autoriza. E se ele gosta também, tem que agradar ele. Mas, assim... Eu não estou suportando mais. Me ajuda a te ajudar, pelo amor de Deus. Não que esse jogo seja o problema maior, não, tá? É verdade. Jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo, hoje em dia, em 2026, com o elenco que o Vasco tem, com o elenco que o Palmeiras tem, com a estrutura que o Palmeiras tem, com o time que o Palmeiras tem e com o técnico que o Palmeiras tem, o normal é que o Vasco chegue lá e perca o jogo. Mas o que revolta o torcedor do Vasco não é nem revolta, porque, como eu falei, era um resultado esperado, infelizmente. Mas chateia o torcedor do Vasco a forma. Porque por mais que o Palmeiras hoje esteja num nível, o Vasco em outro, não à toa o Palmeiras é líder da competição e o Vasco vice-lanterna, não é para o Vasco não competir durante um segundo tempo inteiro. Não se perde jogo de véspera. O Vasco jogou o primeiro tempo muito bem. O Vasco podia ter ganho do Palmeiras em São Paulo, mesmo com o elenco que tem, mesmo com o trabalho que tem em 2026. Jogou para isso no primeiro tempo, mas faltou qualidade mais uma vez para colocar a bola para dentro do gol, para fazer os seus gols e para construir um placar a seu favor. E aí no segundo tempo, quando o torcedor já começa a se encher de esperança que, dá pra gente, hein? O Vasco vai lá e joga tudo no lixo em 10 minutos. Em 10 minutos o Vasco tomou 3 gols.
Em 3 ou 4, os 2 primeiros. Então, assim, o primeiro gol é uma felicidade incrível, assim, do Flaco Lopes, um golaço, porque ele tem qualidade. E se você parar para analisar o ataque do Vasco e o ataque do Palmeiras, no ataque do Vasco hoje não tem ninguém com metade da qualidade do Flaco Lopes. É muito difícil a gente imaginar o Vasco fazer um gol como o Flaco fez. Mas dali em diante o Vasco se perdeu completamente na partida, a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. E o Vasco acabou abrindo mão do jogo em determinado momento, porque percebeu que não tinha forças para reagir. E aí a gente fala mais durante o programa aqui, mas enfim, o Vasco precisa focar nas Copas agora na quarta-feira, né, na Copa do Brasil principalmente, mas a prioridade do Vasco nesse momento da temporada é sair da zona do rebaixamento e precisa sair o quanto antes, com tudo sendo resolvido o mais rápido possível. Tô com coceira. Não é brincadeira, vocês sabem que eu falo tudo pra vocês. Eu tô com coceira na mão direita. Aí diz que tem que botar a mão no bolso. É dinheiro isso. É dinheiro? É, eu vou botar a mão no bolso. Mas não é aquele negócio que eu fiz aquele dia. É dinheiro. Ô, Venê, o Léo Jardim teve uma atuação pra esquecer, né? A fase do Léo Jardim realmente não é uma fase boa. Também, contra o Santos falhou, ele né? falhou 2 vezes, ontem contra o Palmeiras eu acho que ele falhou pelo menos no segundo gol, se eu não me engano foi o terceiro. Acho que o Léo Jardim, um goleiro do nível dele não pode sofrer um gol como ele acabou sofrendo. Concordo com os torcedores vascaínos quando questionam a fase do Léo Jardim, mas não dá para pedir para o goleiro deixar o Vasco da Gama, pelo contrário. Um jogador que já salvou o Vasco da Gama em vários momentos, né, por conta de 2 jogos ruins contra Santos e contra Palmeiras, que eu vou levantar a bandeira que ele tem que deixar o Vasco da Gama nesse momento, ou até mesmo virar reserva. Então, mas eu não acho que a derrota aconteceu por conta dele, não. Foi o terceiro gol apenas. Sim. Eu acho que ali o resultado já estava definido quando ele acabou levando aquele gol. O quarto ele também dá mole. Não é um frango, não, mas é bola defensável pra ele. É bola defensável. No nível dele é bola defensável. Assim, não é só no nível dele, é no salário dele também, né, também. cara? É isso. Também. Você espera que um goleiro que ganha mais de 1 milhão por mês. É o goleiro mais caro do Brasil. Se não é o que recebe mais no Brasil, tá ali entre o top 3, com certeza. Então, um goleiro da qualidade dele, do nível dele, do salário dele com a camisa do Vasco, tem que pegar esse quarto gol do Palmeiras principalmente. Aliás, o terceiro principalmente, que foi uma falha maior, mas o quarto também é defensável para ele. O Flaco Lopes já fez gol nele assim no primeiro turno. O Vasco venceu de virada do Palmeiras em São Januário, mas o Flaco tinha metido um gol muito parecido. Uma chapada de esquerda no canto direito do Léo Jardim. O Léo Jardim não conseguiu pegar. Inclusive o Hulk, que hoje está no Fluminense, lá na Copa do Brasil de 2024, fez um gol parecido nele pelo Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil e falou que tinha estudado o Léo Jardim, que ele tinha esse defeito de pular para o canto direito dele. E o Léo Jardim precisa corrigir isso, porque... E aqui, reforço o que o Venê falou, o Léo Jardim é um goleiro muito importante para o Vasco, é um goleiro de altíssimo nível. Mas ele não pode dar esses moles que ele deu mais uma vez com a camisa do Vasco, isso não quer dizer que ele não sirva, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha só, daqui a pouco, Marcão efetivado. No Fluminense isso. Ai, 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 ai. Também, tem hoje. Tem ou não tem? Tá. Que isso, já? Vem cá, é drone? Você sabe que meu drone não fala. É drone esse? Ô, Pardal, traz meu leque que eu já tô ficando nervosa. O drone dela não fala, mas joga verde de vez em quando. Quantos meses que eu não tô falando aqui? O senhor já tava com medo no brasileiro, agora mais ainda. Você tenha medo do meu Francisco C. Que o meu Francisco das Chagas, o Tiquinho Olidinho, ele não estreia domingo não, né? Fazer gol em você. Ele não estreia domingo não, né? Assim eu espero. Olha aqui, Vascão tava livre no mercado, hein? Daqui a pouco a gente vai falar sobre esses 2 assuntos muito interessantes. É o Marcão efetivado no Fluminense e Tiquinho Soares no Botafogo. Antes, Caio, o Marcos Lamáquia apareceu no estádio do Palmeiras, surpreendeu os torcedores do Vasco. Ele se reuniu com os dirigentes do Gigante da Colina, vestiu a camisa do clube e ao lado dele a Leila Pereira também e o Admar Lopes, que trabalha no Vasco da Gama. O Lamáquia pousou para as fotos, se mostrou animado com o processo de venda da SAF do Vasco. As imagens foram feitas aí, a galera agradece BTB Esporte, sempre fortalecendo com a gente. E tinha uma brincadeira na torcida, né, o Caio, do Vasco? Se ele existia ou não. Porque só tinha uma foto. Só tinha uma foto dele. Chat, dá uma foto dele, só tinha aquela. E ele apareceu, enfim, trocaram camisas ali, sinalizando aqui, isso é um gesto já de um avanço bem grande em relação ao Lamáquia e ao Vasco da Gama, né? Isso é um recado claro, assim, para a torcida do Vasco e para o futebol brasileiro de que o negócio
está prestes a acontecer, só falta a Justiça resolver as pendências ali e deixar com que o Vasco ande, né? E aí o Marcos Lamaque aparece, ele não só existe, como ele fala, coloca a camisa do Vasco, dá entrevista, enfim. E ele falou, né, que tá tudo praticamente resolvido, precisa só a Justiça dar celeridade nesse processo. Fica, na minha opinião, esse recado claro do Marcos Lamaque e do Vasco para que as coisas se acelerem. Eu acho que o Vasco não faz nada, e ele também, né, não é bobo, não faz nada sem ter embasamento jurídico. Se ele apareceu no campo, se ele deu entrevista, se ele falou, é porque eles sabem exatamente o que estão fazendo e por que estão fazendo. Mas se ele está animado com esse processo da SAF do Vasco, o torcedor do Vasco está animado também, mas está preocupado nesse momento, porque o Vasco ainda está na zona do rebaixamento, é o vice-lanterna da competição, não é terra arrasada ainda, é óbvio que o torcedor do Vasco nesse momento tem que aguentar as zoações, como eu aguentei agora aqui, a gente começando o programa, mas o Vasco tem totais condições de sair desse buraco. Só que o dinheiro precisa entrar, se o dinheiro não entrar, o Vasco precisa resolver com o que tem, quem sabe usar a base. Ontem, por exemplo, o gol do Vasco saiu de uma jogada da base do Vasco, Ramon Rick e o Avelar, os dois fazendo a jogada do gol do Vasco. Então, enquanto o dinheiro não entra, o Vasco precisa se resolver da forma que tem para sair da zona do rebaixamento e começar a caminhar com as suas pernas num futuro breve, que o torcedor vascaíno espere que chegue o quanto antes, porque não aguenta mais esperar essa situação ser resolvida pela Justiça. E, Vene, não só o torcedor vascaíno, mas a questão, o que eu desejo muito é que essa troca, essa transição aconteça ainda com o Pedrinho. Porque a gente viu com o Botafogo como é importante você ter um presidente que saiba fazer essa transição. Não que o Pedro tenha experiência, porque ele não estava lá na 777, mas a 777 não deu certo. E aí o que a gente entende é que o Lamaque vai trazer o que o Vasco precisa, que é um projeto financeiro, né? Mas também me parece que aí a gente tem aí a Leila, que tem uma expertise de futebol, não que ela vai entrar também, mas que o Lamaque tem ali um convívio mínimo, e a gente entende que possa existir também um bom projeto de futebol. E aí, talvez vai ser um casamento perfeito, e o Pedrinho estando nessa transição vai ser muito importante, Vene. É uma transição extremamente profissional, Fernanda Maia. A gente brinca aqui, mas a gente torce para que isso se resolva logo, até pelo bem do futebol carioca, para que o Vasco da Gama consiga crescer o quanto antes. Teve um problema muito sério com a 77, então o Vasco da Gama já tem experiência de não ter tido uma boa experiência com uma venda de SAF. Isso ajuda demais e eu concordo com você. A sorte do torcedor do Vasco é ter o Pedrinho à frente dessa situação, dessa transição. Porque é um cara extremamente profissional e, além de tudo, ele ama o Vasco muito, bastante. Quando ele veio aqui, deu para perceber, olhando nos olhos dele, quando ele fala de Vasco da Gama, os olhos brilham. Então ele quer o bem do clube, ele quer o bem da instituição. Então o torcedor vascaíno tem que comemorar, porque é o Pedrinho que está tomando conta dessa situação. E que aconteça logo, né? Que destrave logo isso, para ter ainda o Pedro. O Pedro fica lá, assim, de forma garantida até novembro? É novembro que é até a o final eleição? desse ano. Até a eleição, né? E aí depois pode ser, ele pode se reeleger? Ele pode se reeleger, ele ainda não deu essa certeza, mas acredito que a tendência... Ele mesmo nem deve saber, Caio, porque do jeito que o Pedro ele deve ainda estar... Porque é tudo muito cansativo, Você imagina como tá a cabeça do Pedrinho nesse momento, certeza. com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, não dá pra gente cravar, mas a tendência é que ele seja candidato à reeleição novamente. Mas o mais importante para o torcedor vascaíno é que essa situação seja resolvida rápido, porque o Vasco, o senso de urgência no Vasco está ligado ao extremo dentro da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E assim, é só o Campeonato Brasileiro. Que o Vasco não está afim da Sul-Americana, mas ela está afim de Vasco da Gama. Sim. E agora, essa semana, Caio, tem a Copa do Brasil. Ingressos, como é que tá essa questão? Então, a venda de ingressos para a torcida do Vasco começa agora, dependendo do rating dos sócios, né? Às 2 horas da tarde começa essa venda e aí vai ranqueando ali os sócios de acordo com os horários. Às 3 horas abre para mais uma categoria, às 4, assim sucessivamente. E o Vasco joga na quarta-feira em São Januário contra o Vitória. Ficou aquela questão ali se ia ser no Maracanã ou em São Januário, acabou não sendo no Maracanã. E o Vasco, por conta do tempo que tem para resolver essa questão, decidiu manter em São Januário, não brigar mais na justiça do que já tentou, para a celeridade também desse processo, porque o jogo já é na quarta-feira, precisava vender ingressos, o Vasco abre essa venda. Agora, assim que o nosso programa acabar, começa a venda de ingressos para o jogo do Vasco na quarta-feira. 2 horas? É 2 horas da tarde. A expectativa é do Caldeirão lotado mais uma vez, virar essa chave para a Copa. Independente do momento no Brasileiro, o Vasco está na zona do rebaixamento? Sim. Essa é a prioridade do clube nesse momento? Sim, também. Mas vira a chave para a Copa do Brasil, porque é um jogo importante, é um jogo que vale dinheiro também, não só dinheiro. Mas chegar a mais uma semifinal, o Vasco chegaria pela 3ª vez seguida numa semifinal de Copa do Brasil, se eliminar o Vitória. E São Januário tem que estar fervendo para esse jogo, com a torcida numa só direção, empurrando o time para se classificar mais uma vez. Muito bem, olha só. O Vasco segue em busca de reforços no mercado da bola para qualificar o atual plantel. Atualmente, um dos nomes no radar do clube é o paraguaio Ronaldo Martínez.
O atacante de 30 anos pertence ao Talleres, da Argentina. Segundo informações do VDGcast, o presidente da equipe argentina, Andrés Fassi, confirmou o interesse do gigante da colina. Todavia, o mandatário não deu mais detalhes sobre a possível negociação entre as partes. Até o momento, a diretoria do Vasco não oficializou uma proposta pelo paraguaio, que está avaliado em 4 milhões de euros. O clube segue trabalhando nos bastidores e monitora outros atacantes no mercado da bola. Revelado nas categorias de base do Cerro Porteño, Ronaldo Martínez ainda tem passagens por The Strongest, Resistência SC e Platense. No Talleres, o atacante chegou no início dessa temporada e tem 4 gols em 23 jogos disputados. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante paraguaio, Ronaldo Martínez, é um bom reforço para o cruzmaltino? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do Gigante da Colina.